Bem, olá, boa tarde a todos os presentes aqui na FNAC. Não sei se estão a ouvir bem. Boa tarde, isto se calhar vai ter assim um caráter mais intimista, mas eu até fico contente que assim seja, porque quanto mais singular for a experiência, mais eficiente, ou pelo menos mais honestidade intelectual seguramente haverá. E eu estou aqui a apresentar um livro em Viseu, era o que estava aqui a comentar, que eu tenho muitas recordações nostálgicas, pelo menos quando era pequeno vinha cá várias vezes, e não sei o que é que se passou com a minha vida adulta, que desde então nunca mais vi. E portanto é uma enorme honra de poder estar aqui presente e falar sobre o meu primeiro livro, que se chama O Homem que Preferiu Não Sentir. Bem, se calhar de certa forma é premente eu contextualizar o que é que me levou a escrever, tendo em conta que acho que podemos todos concordar que não é uma atividade que continue a exaltar as pessoas, tendo em conta que numa sociedade com um ímpeto consumista tão destravado, em que a importância passou a ser ter e não ser, pergunta-se qual é a necessidade, por exemplo, do raciocínio abstrato, qual é a preponderância de pensar e de refletir sobre a existência. E se não podemos possuir essas coisas, fica um pouco essa percepção de que podem ter essa inutilidade. E a verdade é que eu também, todos os homens obedecem a esta regra, que são filhos dos seus tempos. E eu, como filho do meu tempo, enquadro-me numa geração que vive, infelizmente, ancorada no narcisismo e nesse investimento nas nossas identidades virtuais e no declínio e na falência de valores morais, onde, infelizmente, o relativismo impera e não existe uma objetividade, que eu acho que é essencial, porque há coisas que nos transcendem e há coisas que não obedecem a esse relativismo nem a todos os nossos organismos ou instituições que nós erguemos. Basta supor, eu digo várias vezes que 4 dos alicerces do meu edifício lógico são a verdade, a liberdade, a justiça e o belo. E estes 4 valores, além de eu considerar universais, são valores nos quais nós temos que residir nesta espécie de perseguição inalcançável. Esta é um pouco a luz que só podemos almejar e que provavelmente nunca conseguiremos ser totalmente verdadeiros, totalmente livres, ou seja, essa concretização e a plenitude do ser humano, que é a problemática de tantos homens do passado, do presente e que seguramente irá continuar a ser os homens que ainda estarão para vir, vai sempre residir. E aí é que está a principal importância de refletir sobre a existência e de sondar este enorme mistério que é o universo, porque não existe, a meu ver, nada de durável ou um ofício suficientemente trabalhoso ou capaz de nos fazer abstrair desta constante indagação e deste processo tumultuoso do que é pensar no nosso propósito, do que é pensar do infinito ou mesmo do finito, essa falta de compreensão ou a própria interpretação deste design intelectual ou o elo divino, como o possamos chamar. Tenho que confessar que escrever para mim surge muito provavelmente como para todos os outros, não só escritores, mas como todas as outras individualidades que não conseguem, como eu também não consegui, silenciar a minha essência individual e essa insónia permanente de refletir sobre o que faço aqui, ou quem sou, o fingimento do eu. É sempre nessa tentativa de desconstrução desse ego, que de certa forma se foi moldando a todas as circunstâncias, que me levou a escrever. E, portanto, num início, obedece muito a essa natureza confessional, em que serve, de certa forma, para exorcizar esses pensamentos. E também porque eu, como era um ser idílico, que ainda sou, mas mais na altura, próprio dessa irreverência, jovial, ou que seja, acreditava que a escrita tinha que ser um exercício repentista e que a arte tinha de andar divorciada do comércio. E dessa forma a arte obedecia a outros mandamentos, era outro tipo de chamamento, não tão necessariamente este
de empreendimento comercial e de tentar engrandecer financeiramente através da arte. Eu sempre entendia isso como uma espécie de prostituição da musa, por assim dizer. E nunca sequer concebi essa ideia de construir uma narrativa e de fragmentar a minha personalidade num universo de personagens e de os pôr a conflituar uns com os outros para tentar chegar a esse diagnóstico da alma humana, que é precisamente nesse encalço das mais belas fórmulas literárias em que eu me encontro. E, portanto, começa assim algo tumultuoso. E a verdade é que escrever ainda continua, para mim, a ser uma tarefa extremamente penosa. Principalmente pela grande carga existencial que eu acabo por implementar em todas as minhas composições. E depois pelo simples facto de quando eu arranco os meus pensamentos das suas raízes e os coloco de uma forma fixa e inalterável no papel, a sensação crescente, que ainda hoje continuo a ter, é de que aquilo já não são os meus pensamentos, mas sim cadáveres de pensamentos. Porque dentro do meu raciocínio abstrato ocorre um diálogo vibrante, contínuo, solidificado neste constante processo de contradição, em que hoje julgo que é uma coisa e amanhã julgo o seu contrário. Portanto, foi bastante complicado e continua a ser, porque pensar a vida é essa que eu julgo que é a tarefa, como dizia o filósofo alemão, o Hegel, e é nesse propósito transcendente que é, como eu costumo dizer aos meus amigos, não é? E às minhas pessoas mais queridas, que esta é a ilusão que mais me exalta. Eu julgo que a minha essência individual se manifesta através da palavra escrita, através dessa dialética, através da nossa linguística. E esta ilusão é para mim mais querida que mil verdades. E é nessa excessiva materialização do pensamento em que eu vou raciocinar o meu futuro. E é assim que eu vou transformando a minha realidade, sendo eu o único arquiteto dela. E aí é que entra essas particularidades todas que eu pretendi abordar neste primeiro romance, que é como existe essas diferentes perspectivas, como outras pessoas perspectivam o real e o ideal, a própria deficiência da nossa comunicação verbal, que é outra coisa que eu acho absolutamente formidável, no sentido em que nós ainda não conseguimos ter uma comunicação telepática, portanto temos que recorrer a palavras, que se formos a pensar bem ainda não é a melhor maneira, ou pelo menos a mais eficiente, de transmitir as imagens ou os abstratos que eu estou a materializar neste momento, por exemplo. Porque é muito simples eu escrever uma cadeira e cada um de nós consegue obter uma imagem semelhante. É um objeto, é fácil de ser visualizado. Agora, no que toca a outros abstratos, como o amor, como o sofrimento, que outra maneira é que vocês têm de perspectivar isso se não for através das vossas próprias experiências? Portanto, quando estamos a falar, se estivermos a falar eventualmente do amor, tendo em conta que é o único remédio contra a morte, se eu falar de amor, para tu me compreenderes, ou para as pessoas me compreenderem, têm que pensar de uma vez que eventualmente se tenham um amado, ou que julguem ter amado. De outra forma é impossível essa comunicação ou essa reciprocidade abstrata. E são essas as diferentes perspectivas e a diversidade de pensamento que nos leva a entender que toda a existência é uma exceção. E é dentro dessa excepcionalidade em que nós devemos nunca comprometer a nossa singularidade e continuar sempre neste estado bélico espiritual, de preferir sempre essa guerra do capaz covarde, e de tentar sempre aprimorar e ser mais e melhor, porque quem não quer ser mais corre o risco de nunca vir a ser nada. E não existe maior condição fatídica do que o simplesmente não ser e ceder a uma passividade tremenda, a uma inércia de pensamento e de julgar que só o outro é que vai conseguir desencadear o belo ou a verdade ou algo mais justo. Compete-nos a nós, enquanto mestres do nosso pequeno universo. Aliás, o Miguel de Unamuno dizia no Sentimento Trágico da Vida que quando me perguntam quem sou, eu respondo: para o universo nada, para mim tudo. E eu acho que é um pouco aqui que nós nos devemos encontrar, devemos considerar tudo para nós, e é dentro dessa prioridade do eu que nos poderá levar à compreensão do outro. E se formos a pensar bem, o egoísmo
no sentido etimológico da palavra, não tão necessariamente da contaminação que acabou por adulterar esse vocábulo. O egoísmo acaba por ser o centro de toda a gravitação psíquica, porque eu, para perspectivar o outro, preciso de compreender o que é que eu poderia estar a sentir. É como num pensamento judaico-cristão que diz que não faças aos outros o que não gostavas que fizessem a ti. Ou seja, é sempre necessário, até nessas próprias construções frásicas, refletir no que é que eu poderia vir a sentir para me impedir de fazer algo a alguém, ou impedir, ou motivar a fazê-lo. Portanto, é sempre essencial ter um diálogo com transparência, com honestidade intelectual e emocional com nós próprios. E até porque eu estou certo de que todos nós aqui já tivemos momentos de insónia, todas as pessoas que, apesar de eventualmente, infelizmente, para lá caminhamos nesse investimento da nossa identidade virtual e nessa necessidade de ter em vez do ser, por mais anestesiadas que estejam, por mais ancoradas nesse narcisismo, por mais que estejam nesse ímpeto consumista e nesse reino materialista que agora está e que agora existe, todas elas continuam a ter insónias e todas elas conseguem conjugar o eu e perceber a preponderância que tem ter esta faculdade de raciocínio abstrato. E é essencial que isto nunca se silencie. O diálogo sobre a liberdade, o diálogo sobre a justiça, sobre a verdade, nunca foi tão pertinente. Claro que nós vivemos no nosso tempo e está-se a revelar bastante pertinente voltar a conversar sobre isso, mas nós temos que parar, de certa forma, para refletir até que ponto é que não estamos já a viver numa espécie de totalitarismo dissimulado. E é crucial voltarmos a refletir sobre isto, sobre o que é liberdade, sobre o que é essa plenitude, refletir sobre o contrato social que tantos outros filósofos foram trabalhando e que foram investindo em cima com o seu pensamento, a nossa hereditariedade, ou seja, o que é que nos caracteriza enquanto portugueses, enquanto povo. Nós temos que voltar a refletir sobre estas questões e temos que voltar a querer ser espirituais. Isto é quase como a maior obra da literatura universal, o Dom Quixote, que um dos nossos grandes poetas e cruzadores, o Almeida Garrett, faz referência, que é a nossa arte é excessivamente espiritual, mas a nossa sociedade é excessivamente materialista. Ou seja, Quixote, rei de facto, Quixote, rei de direito, Sancho, rei de facto. Porque a verdade é que a excessiva materialização do nosso pensamento está-nos a conduzir para um distanciamento em que teoricamente nós estamos a julgar que nos aproxima, mas não está. Porque se formos a pensar bem, estas ferramentas que acabam por encurtar esta tecnologia que deve ser usada, não deve ser amada, porque eu acho que nós devemos usar as coisas e amar as pessoas, porque o seu inverso nunca funciona. E esta proximidade dissimulada que nos faz, que é eu julgar que estou próximo de uma pessoa simplesmente porque consigo aceder à página dela, ou àquilo que ela vai fazendo, ou nessa espécie de voyeurismo consentido, de consultar os Insta Stories sistematicamente, onde as pessoas, de uma forma enviesada, revelam que toda a sua vida não conhece adversidades, não conhece a sujidade, não conhece o feio. Quer dizer, Fernando Pessoa tem um poema em que ele diz, o poema chama-se muito simplesmente Não conheço ninguém que nunca tenha levado porrada. E o poema é brilhante, em que ele fala, diz: e eu que tantas vezes me agachei quando me foi ameaçado o soco, eu que tantas vezes acordo feio, sujo, a cheirar mal, não conheço outra pessoa igual a mim, que também passe pelas mesmas atribulações que eu. Todos em convívio dizemos que somos os maiores e que nada nos corre mal, ou só mostramos vulnerabilidade para criar empatia. Acaba por ser um bocado estratégico para reforçar vínculos afetivos, não é? Nós portugueses temos muito essa tendência de dizer então como é que estás, e a pessoa responder de uma forma meio derrotista que vai andando, ou que vai vivendo. Quer dizer, esta vulnerabilidade é quase um instrumento social, porque a verdade é que se eu eventualmente dissesse a essa pessoa, pá, estou fantástico, estou a apreciar a vida, estou a gostar de viver, essa pessoa provavelmente não iria ficar muito contente, ou então iria ver que não ia aqui florescer qualquer tipo de amizade, porque é preciso, nós acabamos por viver necessitamos desta vulnerabilidade porque nós não queremos admitir que nós próprios somos vulneráveis. Ou seja, e é aí que eu acho que é absolutamente essencial nós termos esta honestidade intelectual e emocional, pelo menos com nós próprios, porque nesse momento de insónia, nesse momento em que só estamos lá nós, na cumplicidade do eu,
na intimidade de toda a construção e de toda a ideologia que nós temos, daquilo que nós julgamos ser, da nossa moralidade, dos nossos valores. Nessa intimidade que não nos deixa adormecer, é isso que nós nunca devemos silenciar, porque é esse o pequeno momento em que nós podemos refletir verdadeiramente sobre quem somos, para onde vamos e o que é que queremos e tencionamos fazer. E isto porque temos que considerar que o livre-arbítrio, na minha opinião, isto vale o que vale, e hoje é a minha opinião, amanhã não sei se eventualmente será a mesma, mas temos o livre-arbítrio de realmente condicionar e de materializar a nossa própria realidade e de a modificar se eventualmente acreditarmos nessa ilusão engrandecedora. Por exemplo, eu revejo-me muito nas palavras do filósofo do Sartre, que é que ele diz que a existência precede a essência. Portanto, eu antes de ser caracterizado ou antes de ser escritor, vamos supor, eu existo. E é nessa máxima do penso logo existo, ou do sinto logo existo, que também é igualmente válida, em que eu realmente compreendo que tenho a liberdade de querer ser quem quero ser. Então, se eu primeiramente existo, vamos tentar manifestar a minha essência individual e compreender como é que ela se consegue manifestar na plenitude, ou naquilo que eu realmente posso trabalhar para a manifestar. Isto varia, e aí este conceito sim pode ser relativizado, porque este conceito assemelha-se mais ao sucesso e àquilo que verdadeiramente nos exalta, e achamos que mais que ofícios almejados são propósitos transcendentes. Para algumas pessoas pode ser a maternidade, para outras pessoas, ainda mesmo dentro da perpetuação, pode ser isso, de ter um prolongamento da sua vida. Para outras pessoas pode ser esta perpetuação artística, esta vontade de imortalizar as nossas almas nas nossas obras, de personalizar tudo aquilo em que tocamos. Isto são os objetivos que realmente nos devem exaltar sempre, e nós não devemos silenciar isso e compreender verdadeiramente, em toda a honestidade, como é que nós nos manifestamos nessa plenitude. E se não está correto, se a forma que nós estamos a levar nos está a levar para tribulações e para uma melancolia que já não é lúcida, para uma tristeza quase intrínseca e inerente, todos os nossos dias estão-se a revelar pardacentos, então é a altura de continuar a não silenciar. E acreditem que vai sempre haver adversidades, vão sempre haver empecilhos, e toda a gente vai acreditar mais seriamente nas vossas derrotas do que nas vossas conquistas. Isso é certo, porque é mais difícil conseguir do que falhar, e aliás, muito mais difícil é persistir quando se falha. Mas a verdade é que se vocês, nesse diálogo interior, sentirem que dentro deste conceito que vocês acabam por gerar, que é um conceito de felicidade, de pleno, de concretização, se não estamos a concretizá-lo, então o que é que estamos a fazer? Porque muito sinceramente eu vivo fascinado e ao mesmo tempo constantemente receoso, e todos os dias relembra-me este conceito de finito, este conceito da morte, e um conceito do qual nós tentamos fugir, até atribuímos a superstição de que dá azar falar sobre o fim. Mas a verdade é que todos nós perspectivamos os nossos futuros, e a verdade é que a única certeza sobre os nossos futuros é que todos iremos morrer. Mas, ou seja, quando nós estamos a arquitetar, de certa forma, aquilo que queremos ser, também é preciso compreender que irá ser finito e que temos que utilizar os nossos anos e a nossa vida para realmente marcar o nosso declínio. De outra forma, provavelmente não valerá a pena viver se nós não quisermos manifestar a nossa essência como ela merece ser manifestada. E mais uma vez reforço essa ideia de que para o universo podemos não ser nada, mas para nós seremos sempre tudo. Ou seja, isto, claro, evidentemente estou aqui a divagar um bocadinho, não estou a falar tão necessariamente do livro, mas o livro é este meu primeiro exercício de conter estas reflexões. A verdade é que eu escrevo este livro quando ainda era muito jovem, ainda sou jovem, não vou estar agora a ser condescendente para com a minha idade, mas tinha 22 anos na altura, e escrevi este livro precisamente por esse diálogo vibrante e tumultuoso que se andava a formar na minha cabeça, e precisamente o facto de estar tão desenquadrado com a minha geração. E isto aqui eu preciso de reforçar, que os meus dias ultimamente, a verdade é que fui sempre a única pessoa a acreditar em mim, mas os meus dias ultimamente têm sido esses esforços diários contra a misantropia, em que começo a, não digo necessariamente perder a fé na humanidade, porque isso seria contraproducente,
querer ser escritor e ao mesmo tempo ser excessivamente cético e cínico, mas tem que haver esperança sempre. Mas a verdade é que, mais uma vez reforçando aquilo que estava a dizer inicialmente, a minha geração vive num exercício abstracionista, na preferência pela distração, na preferência da discoteca em vez da biblioteca, no não pensar, e esta espécie de epicurismo fraudulento do YOLO, You Only Live Once, e essas tangas todas. Mas a verdade é que este próprio facto de me sentir desenquadrado só é revelador de uma coisa: é que a nossa arte e todas as nossas manifestações artísticas são reflexo das nossas sociedades. E se as nossas sociedades neste momento realmente têm esse intuito e esse esforço incomensurável de andarem sempre abstraídas, anestesiadas e distraídas, então obviamente que a nossa arte será semelhante. Não há outra forma, dependemos do contexto, dependemos do tempo em que vivemos. E agora, na literatura, isto toca-me bastante, e aqui aproveito também para fazer esse desafogo, toca-me bastante o facto de também termos relativizado o belo, porque o que é belo, o que é feio, foi, é e será sempre assim, não há outra volta a dar. Por mais que tentemos relativizar este conceito, que eu acho que é verdadeiramente transcendente, porque o belo não poderá ser, nem poderá variar. E a verdade é que este processo, de certa forma, destravado, que foi iniciado pelo dadaísmo, com o Marcel Duchamp, que é um da Inverture Knowledge, que é uma fonte, e todos esses exercícios a seguir, que já são pouco inventivos e pouco originais. E aqui eu tenho que ressalvar que o Marcel Duchamp não queria propriamente atacar o belo, mas ele queria desconstruir mais esse frenesim estupidificado da sociedade de comprar a preços absurdos obras de arte e, no entanto, nem sequer conseguir indagar ou dissecar aquilo que está a ser observado. Mas a verdade é que agora são feitos constantes elogios ao feio, os elogios à fealdade. E isto acabou por acontecer devido à ruína dos cânones clássicos, em que a arte passou a ser uma manifestação de sentimentos. E se toda a gente tem sentimentos, então aparentemente toda a gente tem legitimidade para querer ser artista. E é nisto que eu acredito, e isto que me toca bastante e com grande profundidade, que é o facto de que o belo tem que primar pelo determinados valores estéticos, tem que primar pelo conteúdo e pela forma. Isto tem que ser pensado, qualquer artista tem que ir mais fundo, tem que fazer mais sacrifício se realmente quer ser digno de estar aqui, ou à venda, ter os seus livros, ter os seus trabalhos, porque de outra forma, na literatura, por exemplo, porque é que eu digo e reconheço que efetivamente existe espaço para todos, e lá está, mais uma vez, também não quero entrar em paradoxo, nem ser antagónico àquilo que disse anteriormente, porque se as pessoas julgam que se manifestam a sua essência através da palavra escrita e escrevem textos que eu considero para a literatura, que são esforços de construções de narrativa, pegarem coisas do passado e contar a história de forma diferente, pá, que seja, mas isso é classe B, nunca será classe A, porque se vocês querem diagnosticar a alma humana, dissecar, indagar, isto dentro dessa característica da arte, do belo, então tem que ser mais fundo, tem que ser mais profundo. É o mesmo com o esforço físico, é o mesmo com o atleticismo. Uma pessoa só trabalhando mais, quando tem aquele desgaste, o desgaste total em que o cérebro diz para, já não consegues mais, o teu corpo já não quer responder. São apenas os atletas que conseguem superar essa enorme adversidade, que chegam mais longe, que trabalham mais. O mesmo é na arte, o mesmo é na literatura. Portanto, eu, se escrever um livro e se quiser dar um caráter contemplativo a uma das personagens e a ponho a ver um pôr do sol, isto não é literatura. Se eu quero pôr uma personagem e querer-lhe atribuir alguma introspecção e o ponho a tocar piano, isto é fácil, isto é um anexo fácil. É um anexo fácil à construção das personagens. É uma narrativa pueril que já foi utilizada. Estes livros e filmes nem se fala, mas livros que falam sobre este tipo de narrativas, estas narrativas superficiais sobre o amor, falar do amor sem profundidade, é pegar na estrutura narrativa de um Tolstói ou de um Shakespeare, pôr uma impossibilidade amorosa, juntar um terceiro elemento, e está aqui essa fórmula, a fórmula que inevitavelmente acabará por vender. E isto pode existir, não digo o seu contrário, mas não é literatura.
Da mesma forma que os filmes que têm esse caráter abstracionista, que terminam com que obedecem a essa estrutura de um Deus ex machina, em que vem Deus, desce do andaime e resolve tudo, que é o mesmo que quando... Eu agora vou fazer uma analogia com o Star Wars, mas eu até gosto de Star Wars. Mas quando o Luke Skywalker manda a última bomba e acerta, isto é um Deus ex machina, isto já o Sófocles na antiga Grécia utilizava, isto é a estrutura de narrativa mais imediata. Portanto, o que se faz agora, muito sinceramente, e aquilo que acaba por vender é essa superficialidade, é a literatura de gozo, é a incapacidade de propiciar desafios e adversidades aos leitores, da mesma forma que acaba por, este absurdo acaba por se refletir em todas as outras artes.